amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delazar e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Então, gente, nesse vídeo é sobre eles que nós falaremos, né? Tem aí, número de estrangeiros estourou no São Paulo após contratações. Memphis Depay vem ou não vem para o Corinthians? Vendas do Santos eram superávit, mas tem uma saída inesperada. E o Palmeiras já pensa no Mundial de 2025 e manda kits aí em relação ao Mundial. Produz kits com carta, com camisa, com flâmula, tudo isso e muito mais. Vocês vão saber aqui no Quatro Maiores, é claro. Deixe antes aí o seu like maroto, como diz meu Fidel. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal. A gente traz sempre muita notícia que é importante para vocês sobre o futebol e sobre os 4 maiores times de São Paulo, tá bom? Então, gente, sem mais delongas aí, vamos para as notícias do Santos no primeiro momento. O Santos anunciou hoje a venda de Wesley, o Patati, né? Revelação aí do Peixe. O valor não foi dos maiores, tá? A venda do Wesley hoje, 1.300.000 euros pelo jogador, ele que vai para o Maccabi Tel Aviv. O Santos ainda ficou com um percentual do jogador, mas uma venda abaixo de um jogador que parecia promissor. Talvez tenha algo aí nesse caminho que a gente não sabe o que está acontecendo para essa venda, né? Como eu trouxe em notícias anteriores, o Santos também vai receber uma boa grana aí pela venda do Marcos Leonardo ao Hilal. O Santos tinha uma participação, tem aquele índice, né, que recebe de 4,5% de clube formador. Então o Santos está pegando aí quase 40 milhões de reais com essa venda que aconteceu nessa semana, tá? Então, com esses números aí, o Santos, ao longo do ano, ele conseguiu faturar aí 209 milhões de reais, gente, no ano, tá? O valor, ele está acima do esperado, em 56%. O Santos esperava arrecadar 136 milhões no ano com as vendas, está arrecadando 209 milhões até aqui, se é que não vai vender mais ninguém. Mas com o fechamento da janela, eu acredito que não, tá? O Santos vendeu aí o seu jogador, o Patati, por 8,1 milhões de reais, tá, gente? Aquele valor que eu falei em euros, em reais dá 8,1, e na realidade, ele vendeu 60% dos direitos, tá? Ele ficou ainda com 40% dos direitos do Wesley Patati. Só para vocês terem ideia aqui de algumas vendas, as maiores foram do Marcos Leonardo, no começo do ano, 18 milhões de euros, e o Gianluca, 4,5 milhões de euros. Alguns nomes aí ainda foram vendidos ao longo dessa jornada, como o Dodi, Gabriel Pirani, o John, o Lucas Pires, Joaquim e o Wesley Patati. Uma das maiores vendas recentemente foi aí do Joaquim por 8 milhões de dólares. Então, vejam aí que o Santos negociou muitos jogadores nesse ano que está na Série B. As notícias agora são do São Paulo, tá, gente? O São Paulo, com as contratações do Jamal Lewis e do Longo, Santiago Longo, ele chegou ao número aí de 10 estrangeiros, tá, gente? Contando o Mendes, que não está incorporado ao time aí. O Mendes talvez seja emprestado, então teríamos 9 estrangeiros. O que estoura aí o número de jogadores em relação à Copa do Brasil e o Brasileiro, tá? Por quê? Porque os times podem usar na Copa do Brasil e no Brasileiro 7 jogadores estrangeiros, mas só pode relacionar 8, e nesse momento tem 9 jogadores, então sempre vai ter um estrangeiro de fora quando os jogos forem da Copa do Brasil e do Brasileirão. Por quê? O limite em Libertadores e Sul-Americana é livre, tá, gente? Não tem problema algum. Houveram algumas mudanças aí no regulamento esse ano. Antes o limite era de 5 jogadores, né, nascidos fora do país. Esse número subiu para 7 em 2023 no Brasileirão. E o São Paulo naquela ocasião já tinha 8. Então, São Paulo, que vem contratando muito estrangeiro, tem que administrar essa situação. Os estrangeiros do São Paulo hoje são o Arboleda, equatoriano, Alan Franco, argentino, Ferrarese, venezuelano. Aí
temos o Jamal Williams, da Irlanda do Norte, o Santiago Longo, da Argentina, Bobadilha, do Paraguai, Galopo, da Argentina, e Michel Araújo, do Uruguai, e o Caleri, da Argentina. Esses os estrangeiros do São Paulo, que vai ter que administrar bem essa situação aí, não é verdade, São Paulo? O Corinthians agora, tá? O Corinthians vem especulando em Memphis Depay, gente. Um jogador da Holanda, jogador que já jogou aí na seleção da Holanda em 2014 e 2022 nas Copas. Jogador importante, foi jogador do Barcelona. O último clube que ele estava agora era o Atlético de Madrid, onde fez 40 jogos, chegou a fazer 13 gols. Um jogador de 30 anos que tem muito a dar ainda ao futebol, mas está sem clube no momento. Por isso, o Corinthians poderia contratá-lo até o dia 20, gente, até o dia 20 desse mês, porque jogador desempregado, apesar da janela estar fechada, jogador que não tem clube, ele pode ser contratado e inscrito até o dia 20, segundo aí as normas que regem aí essa janela de transferência entre clube estrangeiro e aqui o Brasil, tá? Então, o jogador, gente, o Corinthians tem dois dilemas nessa contratação. Uma delas é que a Esportes da Sorte, que é o patrocinador do Corinthians hoje, 309 milhões aí de contrato com o Corinthians, né? Pelos anos aí, 3 anos, ela está sendo alvo da Polícia Federal. Tem pessoas presas, o dono, inclusive, ficou de se entregar esses dias aí, possivelmente se apresente hoje. Ele tem um valor de patrimônio de 2 bilhões de reais, gente, mas me parece que tem esquema de lavagem de dinheiro, a Polícia Federal está investigando, foi solicitado prisão de algumas pessoas, e a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora do Corinthians oficial, ia dar um valor para uma contratação especial de 57 milhões de reais. Porém, hoje ela teve o seu valor, gente, em contas bancárias bloqueado, tá? Então, esse dinheiro que seria usado para a compra do Memphis Depay está bloqueado no momento. Então, não sabemos como é que vai ficar essa situação. Uma outra situação é que o jogador ele está a 4 gols de se igualar, e na realidade, ultrapassar, né, o Van Persie, que é o jogador da Holanda que mais gols fez pela seleção, o goleador máximo daquele país. E o Memphis Depay está muito perto aí de ultrapassá-lo, né? Apesar de não ter sido convocado nos últimos 2 jogos. Mas ele tem essa esperança ainda. Só que ele recebeu um banho de água fria do técnico da seleção, o Ronald Koeman, né? Foi até jogador do Barcelona, o Koeman. E aí, o que o técnico disse, né? Teve uma situação, o Steven Bergwijn, de 26 anos, da seleção holandesa. Ele trocou o Ajax pelo Al Ittihad da Arábia Saudita. E aí, o que disse o técnico da seleção holandesa? O Bergwijn vai para a Arábia Saudita aos 26 anos. É evidente que isto nada tem a ver com a ambição desportiva. O livro dele na seleção está fechado. Ele provavelmente sabe que eu o diria. Essas foram as palavras do Koeman. Que então, né, gente, ficam martelando na cabeça do Memphis Depay, porque ele saiu da Arábia. Ele está saindo de lá, do futebol da Europa, para vir para o futebol sul-americano. Será que o técnico não vai ter a mesma visão em relação à ida de um jogador da seleção para o futebol árabe? E essas questões, essas duas questões, estão impedindo no momento, né, a possibilidade de negociação entre Memphis Depay e o Corinthians. Vamos ver o que acontece. Tem até o dia 20 para que isso aconteça. Só os números do Depay, para você saber aí quem é o jogador, né? Ele já fez 436 jogos na carreira com 160 gols marcados, tá? Como eu disse, ele fez 40 jogos pelo Atlético de Madrid, fez 13 gols, 3 assistências nesse período. Um jogador aí reconhecido no cenário mundial, foi jogador do Barcelona. Seria uma grande aquisição para o Corinthians, caso esse jogador chegasse ao Corinthians. Mas tem duas situações nebulosas nesse momento, impedindo que o negócio seja feito. Acho muito difícil que isso aconteça, a não ser que o jogador abra mão de jogar na seleção da Holanda e que a Esportes da Sorte aí resolva a sua questão
judicial com as autoridades brasileiras, né? O Palmeiras, né, aproveitou aí o logo do Mundial de Clubes 2025, foi apresentado nessa quarta-feira, né? Ele que vai disputar o Mundial de Clubes 2025 com 32 clubes, e fez aí um kit, né? Já para distribuir para os times do Mundial, e já enviou, inclusive, tá? Nesse momento enviou para 29 clubes, né? Por quê? Porque só tem 30 classificados, contando o Palmeiras. Faltam 2. Um dos Estados Unidos, que será o campeão lá da Liga Americana, e um aqui da Libertadores, né? Que ainda tem brasileiros aí na disputa, como o Atlético Mineiro, o São Paulo, o Flamengo, mas o Flamengo já está classificado, o Fluminense já está classificado, mas tem ali também, como eu disse, mais 2 brasileiros postulantes, aí o Botafogo também. Então, muitos postulantes, ainda são 8 postulantes à vaga, e pode ser que o Palmeiras terá que enviar ainda esse kit para o campeão americano deste ano e para um dos campeões da Libertadores, ou quem se classifique pelo ranking, não é verdade? Caso não vá nenhum brasileiro aí desses que eu citei agora. Então, o Palmeiras, nesse kit, tem uma carta da presidente, uma flâmula, tem camisa do Palmeiras, e talvez a Puma vai fazer uma campanha especial aí para essa camisa preparativa aí do Mundial de 2025, que ocorre entre os dias 15 de junho e 13 de julho, tá? Outra notícia do Palmeiras é que está muito perto de quitar a sua dívida com a Crefisa. Palmeiras deve para a Crefisa ainda, agora cerca de 9 milhões e 300 mil reais, com um pagamento de 2 milhões que fez em julho. Essa dívida baixou aí da casa dos 10 milhões, e o Palmeiras pretende até o fim do ano zerar essa dívida. E claro, né, sua presidente, a Leila, dona da Crefisa e da FAM, e ela quer zerar essa questão dessa grana que estava emprestada devido que a contratação dos jogadores Carlos Eduardo, o Luan, o Guerra, o Dudu e o Borja, tá, gente? Lá em 2015. Era um total de 172 milhões que o Palmeiras devia à Crefisa. Isso tinha ficado acordado na ocasião, mais especificamente em 2018, foi assinado um documento da devolução desse dinheiro com correção, tá, gente? Pelo CDI, né, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Então, é uma taxa ali que está sempre acima da inflação. E o Palmeiras vem pagando e quer findar essa dívida até o fim do ano, quando ainda teremos eleições no Palmeiras. Isso deve acontecer porque o Palmeiras aí apresentou já nesse semestre um superávit, né? O Palmeiras está muito bem, e também o Palmeiras quitou essa dívida de que forma? Usando os prêmios que a Crefisa teria que dar ao Palmeiras, tá? Por exemplo, Brasileiro 2022, 2023, o Paulista 2024, né? As premiações ali giravam em torno de 12 milhões de reais, e esse dinheiro sequer passou aí pelo Palmeiras, né? Ele passou, mas nem esquentou e já foi para a Crefisa. Foi esse o acordo realizado aí. O Palmeiras vem quitando uma dívida aí, se nós pensarmos, né, gente, de mais de 9 anos. Foi um tempo legal, deu para o Palmeiras se restabelecer, e por pouco isso já não estaria quitado, tá, gente? Porque caso o Dudu fosse vendido, o valor teria que ser transferido para a Crefisa aí. Então, já estaria quitado. O não do Dudu acabou atrapalhando o Palmeiras nessa negociação. A gente acaba entendendo por que a Leila queria tanto vender o Dudu também, junto ao Cruzeiro, não é verdade? Então, pessoal, espero que vocês tenham ficado aí bem informados. Se ficaram, é claro, né, gente? Deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e comente aí o que você achou dessas situações, né? E a gente volta amanhã com mais informações, principalmente da seleção, que tem jogo amanhã da seleção brasileira, para você ficar bem informado, legal? Então é isso aí, um grande abraço, até mais!